Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio, estou de volta hoje para nós concluirmos o capítulo 5 do livro de Mateus. Mateus capítulo 5, episódio de número 600 hoje. Essa é a parte 10, 8ª temporada, livro de Mateus, capítulo por capítulo. Especificamente o capítulo 5, nós tivemos uma série especial. Eu te convido a você ouvir cada um dos 10 episódios sobre o Sermão da Montanha e todas as lições das bem-aventuranças transmitidas neste capítulo de Mateus. Um texto bem rico, bem enriquecedor para as nossas vidas, de muito ensino. E é isso que fazemos aqui, trazendo uma exegese clara e objetiva do texto bíblico aqui para você, uma interpretação, uma espécie de um sermão expositivo, né? Uma pregação bem fidedigna ao texto, sem invencionices. A gente traz para você muito conhecimento bíblico aí, de muitos eruditos, muitos comentaristas bíblicos, e também trago para você toda a minha bagagem de mais de 25 anos de ensino, de estudo bíblico aí, da teologia bíblica, e a gente está explicando cada livro da Bíblia aqui para você. Estamos no 8º. Esse trabalho está disponível no Google Podcasts, no Spotify, na Amazon Music, na Apple Podcasts, no Deezer, em vários distribuidores aí você encontra esse trabalho, tá bom? Então, escute, se você gostou, divulgue, convida mais gente para estar aqui conosco. Nós estamos em 15 países, em 5 continentes. Nós temos ouvintes que acompanham esse trabalho, brasileiros espalhados pelo mundo, portugueses, outras pessoas interessadas também no idioma da língua portuguesa têm feito deste trabalho uma forma de estar em contato com a palavra de Deus e com a língua portuguesa. Então hoje, versículo 38 ao 42, a gente vai ver qual o ensino sobre a vingança do texto bíblico. Isso é bem interessante, que vai muito contra aquilo que a nossa sociedade nos apresenta. Cristo não veio para destruir, mas para cumprir a lei. Ele deixa bem claro. Mas quando a gente vê aqui o olho por olho e dente por dente, que é correlativo, ou seja, está diretamente relacionado com aquele versículo: faça aos outros o que gostaria que eles fizessem a você. Ou também, não faça aos outros o que você não queria que fosse feito com você. O espírito do ensino de Jesus Cristo para ministrar julgamento com equidade, com justiça. A lei da retaliação, a lex talionis, ela era uma questão para quem aplicava a lei ao povo, aos juízes. E agora, a vingança, de forma particular, ela não tem aprovação sagrada. Seria um ultraje à equidade se um magistrado ordenasse a morte pela destruição de um olho, ou pelo contrário, se ele atribuísse uma cobrança insignificante por um crime grave. Veja em Lucas capítulo 18:3, que nós vemos um exemplo que o juiz ele não deveria recusar a justiça aos pobres, ou favorecer os fortes contra os fracos. A doutrina de Cristo, ela fortalece isso. As proibições do nosso Senhor, elas referem-se a ressentimentos privados. Ao proibir absolutamente as vinganças privadas, Jesus restaurou o magistrado à lei. E nisso ele cumpriu a lei. A lei não impunha retaliação. Simplesmente ele tornou competente aquele que sofreu para exigir da pessoa que causou seu dano um sofrimento correspondente ou equivalente. Exceto em casos de vida ou morte, ele pode comutar a exigência de olho por olho,
por uma satisfação monetária, como acontecia lá em Êxodo capítulo 21, versículo 23 ao 25, um valor era estipulado como pena. A lei era estritamente permissiva. Vemos que isso inspirou o que nós conhecemos hoje na nossa parte jurídica como fiança. Pagar uma quantia para poder ser livre daquela acusação. Então veja que é evidente que a lei mosaica ela inspirou muitos códigos jurídicos ao redor do mundo. É evidente que os preceitos de Jesus eles não destroem a lei. O espírito da lei não é a favor da vingança, pretende antes limitá-la. O governo de Cristo é contra o espírito de vingança, para que não resistais ao mal. E nisso Cristo não diz que não podemos evitar o mal. Ele próprio foi da Judéia para a Galiléia para evitar o ressentimento. Ele instruiu seus discípulos quando a perseguição surgisse contra eles em uma cidade para passar para outra. A lei da retaliação ela deve ser consistente com a lei do amor. Isso é melhor garantido pelo perdão. Este é o método do Evangelho. Ele incorpora o espírito da lei. Além disso, a retaliação ela é sancionada para transmitir lições morais à consciência do transgressor. Nessa visão, meus queridos, um cristão ele pode processar um ofensor com uma intenção benevolente. O bem público também é o desígnio do Evangelho. A lei também serve como instrução para o cristão, quando ele sofre lesões corporais. E essa classe de lesão ela é representada no caso de golpe na face aqui no texto. Aqui está a afronta e também a injúria. Jesus, embora o juiz de Israel, quando ferido, ele não feriu novamente. A submissão, em raros casos de brutalidade excessiva, pode nos expor a uma repetição dessa lesão. Se sim, ainda vire a outra face. Geralmente o primeiro perdão ele impedirá o segundo golpe. Quando ele sofre danos à propriedade, também nós vemos aqui. E essa classe aqui de prejuízos, ela está representada no caso da capa. Nós podemos perder algum bem por meio de ações judiciais instituídas por pessoas que não têm consciência, por meio de falsificação, por meio de perjúrio. E o ensino bíblico é sofra o mal em vez de recorrer à lei. Olha só. Se o sofrimento levar a perdas ainda maiores, a perda da roupa além da capa, sofra ainda assim. O custo de ambos pode ser menor que o custo de um litígio. A perda de ambos é menor que a perda do espírito de mansidão. Quando nós sofremos ultrajes à liberdade, e aqui é representada pelo caso daquele que o obriga a percorrer uma milha com ele. Isso também deve ser feito com paciência, vá duas, em vez de rejeitar. A história ela ensina que as nossas liberdades elas foram conquistadas por meio de sofrimentos e não por resistência. E esse é o próprio princípio da cruz de Cristo, pelo qual nós somos libertados da escravidão do pecado. Veja que no interesse da liberdade deve-se assumir a cruz da abnegação paciente. E aí nós temos vários exemplos de Martin Luther King Jr., que usou essa resistência pacífica como uma forma de conquistar a liberdade, baseado nos princípios de Cristo, e que teve muita utilidade. Nós temos Mahatma Gandhi, também, que usou esses princípios da não violência, da não vingança, da não retaliação. São exemplos práticos muito úteis. Se você quiser conhecer, dá uma estudadinha nesses fatos históricos. Veja que nós devemos ser livres para dar. O pedido dos pobres deve ser encarado como uma oportunidade para o dever de dar ao outro algo que ele necessita. Nós podemos ver a mão de Deus nas mãos dos pobres. Quem recusaria Deus? Não é a lição bíblica? Que você fazer ao outro como se você estivesse fazendo a Deus? Nós devemos ser livres para emprestar. Assim nós podemos aliviar uma exigência atual. Nós não devemos se afastar ou evitar os pobres que sabemos que necessitam da nossa ajuda.
É o sinal de boa ordem, de um governo sábio, de uma estimativa de vida mais digna, de um tom mais brando, quando pagamentos em dinheiro e restauração de equivalentes, eles tomam o lugar da exigência vingativa da vida. A tendência da civilização de exigir um tratamento mais moderado, contido com os malfeitores, pode ser observada em todas as épocas. Sim, deveria ser aplicada à civilização mosaica também, como um avanço nos sistemas sociais daquela época. Mas nós devemos ter em mente que o nosso Senhor ele está lidando com ofensas privadas dos discípulos e não com ofensas públicas contra a lei, tá bom? Faça essa distinção. Veja que a expressão do caráter regenerado, ele, nas associações comuns da vida, é o tema que ele apresenta. Ele está lidando não com a lex talionis mosaica, mas com a ideia comum e vulgar de vingança de ofensas, que procurou ganhar apoio fazendo uma aplicação involuntária da lei mosaica. Os discípulos cristãos não devem se vingar. Olha que coisa. É seguro quando aplicado oficialmente no tribunal, dentro da lei, por um ato de justiça, por um juiz, mas o malfeitor ele pode razoavelmente ser obrigado a substituir o seu erro. E é inseguro quando é aplicado sob um sentimento pessoal, de raiva, de ira, de vingança. Então pode ser apenas uma expressão de vingança, e a vingança ela é totalmente indigna do cristão. Não há satisfação para uma pessoa nobre em fazer um inimigo sofrer exatamente como ela o fez sofrer, por mais que isso tenha causado dor. No 43 ou 48, nos versículos desse capítulo 5, nós vemos o amar o inimigo como uma extensão desse ato de justiça, como outro exemplo de que a justiça cristã ela deveria exceder à justiça dos escribas e dos fariseus. E isso vai nos levar além da paciência sob insultos e de não resistência a injúrias. A passagem anterior que a gente comentou aqui, ela insistia apenas nesses deveres. Tinha um caráter negativo, proibindo a conduta errada. Portanto, a obediência a ela seria algo puramente passivo. Mas agora, nós chegamos a um dever positivo e ativo, que é amar e ajudar, algo que precisa ser prático. O amor pode ser considerado um sentimento subjetivo, mas ele não pode ficar preso ao peito de quem o nutre. Ele deve fluir em ações de bondade, a única forma de demonstrar amor. Então aqui é a chave do preceito do parágrafo anterior. Parece impossível executar uma regra tão extraordinária. Se fosse posto em prática, pareceria que poderia ser bastante subversivo para a sociedade. Mas deve ser seguida pela conduta recomendada. A simples não resistência não terá sucesso. Só terminará com a extinção do direito e o triunfo do mal agressivo. A não resistência, quando ela é sustentada pelo amor aos nossos inimigos, em forma de ação, aí assume um caráter muito diferente. O amor é uma arma mais poderosa do que a espada. Nós devemos vencer o mal com o bem, foi o que Paulo escreveu à igreja em Roma, lá em Romanos capítulo 12, versículo 21. Conquistar nosso inimigo, destruindo sua inimizade, enquanto nós provamos que somos seus amigos. Veja que o amor não é suficiente para enfrentar um coração duro de inimizade. Somente as influências graciosas do Espírito de Deus agindo pode fazer isso. Portanto, nós devemos orar pelos nossos inimigos. Nós poderemos vencer os nossos inimigos buscando que Deus converta os seus corações enquanto nós lhes mostramos um amor fraternal, uma bondade fraternal. Esse dever é tão contrário aos nossos costumes, aos costumes do mundo, que parece algo antinatural, algo irracional. Mas Cristo mostra que Ele tem bons motivos para exigir isso de nós. Deus não é gentil apenas com os bons. Primeiro, Ele mostra infinita paciência e tolerância. Então, Ele vai além dessas excelências passivas e manifesta beneficência ativa
ao enviar sol e chuva a todos os tipos e condições de homens. Assim ele é imparcial em sua bondade. Ele não regula seus favores através de méritos. Não. A própria Constituição, o curso da natureza revelam essa grande e indiscriminada beneficência de Deus. No entanto, Deus mantém a ordem no universo. Em última análise, ele efetua o triunfo da justiça e do direito. A bondade para com os inimigos, ela não é antinatural, é o próprio método da natureza, não é irracional, está de acordo com a maneira sábia de Deus governar o universo. A lei do ressentimento, ela representa um estágio inferior de desenvolvimento humano. Se as pessoas religiosas elas seguirem essa lei, elas não serão melhores que os irreligiosos. Não. Aí, na continuação desse ensino, existe o padrão de perfeição do versículo 48. Quando diz, olha, sejam perfeitos como perfeito é o seu Pai Celestial. E assim como o vosso Pai que está nos céus é perfeito, embora apropriadamente empregada no final deste capítulo, a palavra perfeito está mais imediatamente ligada aos últimos versículos. Cristo apresenta a verdadeira ideia do amor, a concepção perfeita do amor. Ele exige um amor que possa fazer do seu oposto, bem como do que lhe é semelhante, o seu objeto. Os apóstolos ensinam que a perfeição é a ideia, o objetivo a ser guardado na alma do cristão para lhe funcionar como uma inspiração perpétua na busca da perfeição na vida e na conduta, embora nunca alcançável aqui. Paulo apresenta essa distinção entre homens adultos e crianças pequenas quando ele usa o exemplo que os homens adultos são perfeitos, alcançaram a plenitude, o padrão de masculinidade cristã, digamos assim. Um homem perfeito é aquele que atingiu seu fim moral, padrão segundo o qual foi feito. Alguém que toda a graça cristã atingiu a maturidade em seu ser. O cristianismo ele apresenta esse padrão perfeito de humanidade e este padrão, a representatividade dele é Cristo, que é o pensamento de Deus quando ele projetou o ser homem. O Cristo deve ser apresentado aos homens de tal maneira que eles possam extrair de sua história a ideia de um ser humano perfeito. Poderemos formar uma ideia de virtude perfeita, dever perfeito, pureza perfeita. O que deixamos totalmente de conceber é um homem perfeito. Isso deve ser nos mostrado, revelado a nós. Quando vemos, eis que ele é Deus manifestado em carne. Afinal de contas, o próprio Deus é o padrão de perfeição e é somente porque o vemos em Cristo. Ser como Deus é a possibilidade humana mais sublime, meus queridos. Sabemos o que significa ser como Deus quando olhamos para Cristo. Ele revelou imediatamente a nossa distância do perfeito, pois não somos como Ele. Então Ele nos inspira a buscar o perfeito, pois podemos ser feitos semelhantes a Ele em todas as coisas. Será que a verdadeira perfeição humana está em seguir as regras externas ou em refletir o caráter divino de amor, meus queridos? Como que a gente pode nos tornar mais semelhantes a Deus em todas as áreas de nossas vidas, à medida que nós buscamos a perfeição em Cristo? Vamos orar? Ó Senhor amado, não se vingar, amar ao próximo, só seguindo o padrão de perfeição de Deus, embora nunca alcancemos aqui. Nos ajuda, nos guia, Senhor, além da mera obediência externa às leis, nos leva à compreensão do amor perfeito, que a gente possa buscar a perfeição em Cristo, modelo máximo de humanidade. Capacita-nos a refletir o teu caráter em nossas vidas, amando como tu amas e buscando a perfeição da tua graça, em nome de Jesus. Amém?
Amém, amém. Eu te encontro no próximo episódio para a gente meditar no capítulo 6 do livro de Mateus. Tá bom? Sem falta. Se Deus quiser, em breve a gente está juntinho de novo. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.